Olá, boa noite. Zona Norte do Recife com procissão em homenagem aos Santos Juninos. Danilo César. Márcio, mesmo com muita chuva aqui no Morro da Conceição, o pessoal está animado, passando por aqui pelo santuário em direção ao Sítio da Trindade. Famílias que não têm dinheiro para comprar milho ganham presente em Olinda. As soluções para a falta d'água. A Câmara dos Deputados discute uma proposta para tentar diminuir as falhas na rede de abastecimento. Pernambuco tem 59 crianças e bebês na fila por um leito de UTI. E os cuidados que os pais devem ter nesse tempo de chuva e fumaça. Mário Carvalho. Evitar as fogueiras de São João é uma das principais orientações nesse momento. Daqui a pouco eu trago mais informações. Tem procissão pelas ruas da Zona Norte do Recife. Uma homenagem aos Santos Juninos com forró, pé de serra e frevo. Agora com chuva. Danilo César está acompanhando e traz pra gente as informações. Boa noite, Danilo. Oi, Márcio, muito boa noite a você, boa noite, minha gente. Ó, eles acabaram de passar por aqui, pelo santuário, aqui no Morro da Conceição. Gente, foi uma cerimônia bem bonita. Volta das 5 horas, eles começaram a se concentrar por aqui. 19 agremiações, grupos culturais, que trouxeram suas bandeiras em homenagem aos Santos Juninos. Então teve uma celebração, uma consagração aí das bandeiras. Depois eles fizeram uma oração no pé de Nossa Senhora, né, no pé da imagem de Nossa Senhora da Conceição aqui no santuário. E estavam se preparando já para descer. Começou uma chuva muito forte, que ainda está persistindo por aqui, mas claro, isso não tirou então a alegria do pessoal aqui que está participando dessa procissão. Procissão que já é tradição aqui no Morro da Conceição, são mais de 30 anos que tem essa caminhada em homenagem aos Santos Juninos. Aí lembrando que saem daqui do Morro da Conceição, pegam ali a Avenida Norte, passam pelo bairro de Casa Amarela e vai até o Sítio da Trindade, onde as bandeiras são colocadas e só são retiradas então no fim aí das festas do mês de junho. Márcio, eu volto contigo. Danilo César ao vivo do Morro da Conceição, na zona norte da capital. E em Olinda, a solidariedade fez com que 600 famílias tivessem milho para comemorar o São João. Aos poucos, os moradores de Jardim Fragoso e outros bairros de Olinda foram chegando e uma fila imensa se formou no começo da manhã. Cada um trazia uma sacola para levar o milho para casa e fazer muita comida boa. Fazer canjica ou fazer milho cozinhado. E se der, né, faço um bolinho também. Há 4 anos, o São João da comunidade Beira Rio é marcado pela solidariedade de uma pessoa que decidiu fazer a diferença. Luz nasceu e cresceu aqui na periferia. Na infância, foi catadora de recicláveis com os pais e hoje é empresária. Nunca quis sair da comunidade, mas sempre pensou em como poderia ajudar a transformar o bairro e a vida dos vizinhos. Desde ontem à noite, ela e a família trabalharam bastante, descarregando 15 mil espigas de milho para serem doadas aos moradores. A gente estava conferindo milho, contando, a gente distribui, eu faço as 100, eu distribuo. Eu realmente fico junto com a comunidade. Muita gente não tem condições, às vezes, de comprar uma mão de milho ou de meia mão de milho. E quando tem, não tem condições de comprar o coco, essas coisas. Então aí já é uma ajuda, isso já é o 4º ano consecutivo que a gente dá o milho. E se Deus quiser permitir, a gente pretende dar por uma boa década aí. Só basta Papai do Céu abençoar, porque é Papai do Céu abençoando que a gente abençoa outras pessoas. Seu José é de Casa Caiada. Veio de carona com um amigo garantir o milho do São João. Saiu bem feliz. Eu fazia a canjica de São João. Todos os anos eu faço. Canjica para a família toda? Para a família toda. E é grande a família, viu? Cada pessoa pôde levar para casa até 25 espigas de milho. Este ano, mais de 600 famílias foram beneficiadas com as doações. Ajuda muito, ajuda muito. Quando eu chegar, eu já vou assar, né? Já mandei minha filha já fazer o fogo, vou fazer uma canjica e um bolinho. Jennifer mora na comunidade Beira Rio há 3 anos. Tem 2 filhos, o Luan, de 10 anos, e Lucas Gabriel, de 5 meses. O São João em família vai ser animado. Só não sei fazer canjica nem pamonha, mas
Vou levar para minha sogra, né? Vou para lá, para casa dela, e eu vou levar para lá e ela que vai saber o que vai fazer. Eu fico muito feliz de saber que eles vão ter na noite de São João o milho, a canjica, o milho assado, o milho cozido, e eles ficam muito felizes. Eles já ficam esperando por esse momento. E quem está precisando comprar milho ainda tem oportunidade. Em Olinda, 4 pontos estão abastecidos. Montanhas de milho para um São João de fartura. Vou comprar meia mão só, porque é só para mim e o marido mesmo, entendeu? Vai fazer o quê? Canjiquinha, né? Canjiquinha, bolinho. É gostoso, né? É demais. Em frente ao mercado público de Sítio Novo, Olinda, foram trazidas mais de 50 mil espigas. Os comerciantes são agricultores do sítio Pirituba, zona rural do município de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul do estado. Todos os anos, eles vendem milho aqui. Tradição há mais de 70 anos. Seu Inácio e os irmãos vinham com o pai. Todo ano, para mim, é uma alegria estar aqui, partilhando com esse povo aqui de Sítio Novo. Durante a manhã, o movimento foi bom e os clientes aproveitavam para escolher as espigas. O preço da mão, com 50 espigas, variava entre 30 e 50 reais. E quanto é que está o milho? Milho tem na razão de 50, de 40, de 25, de 30. A gente aceitamos Pix, cartão. Tá comprando milho a quanto? A 40. A 40 reais. 40 reais. O que é que você achou do preço? Tá bom, né? Tá bom. Peixe inchou? Não. É porque eu compro pouquinho também, né? Só comprei meia mão, pronto. Aí dá pra mim sozinha. Quem aproveitou o movimento foi Armando, que vende coco ralado na hora. Quantos cocos o senhor tá vendendo hoje? Até agora tem uns 200 cocos ainda. O senhor trouxe quantos? Veio 300. E a expectativa? É ótima. Esperei que vende mais, é isso agora, São João. Tá quanto? 4, 3 é 10, 4 por 10. Dona Lúcia já sabe o que vai fazer com os 6 cocos que comprou. Fazer canjica, bolo de milho, bolo de macaxeira, pé de moleque. Muita coisa boa, né? É. O Circuito do Milho acontece em 4 bairros de Olinda: Peixinhos, Cidade Tabajara, Rio Doce e aqui em Sítio Novo. A expectativa da prefeitura é vender mais de 20 toneladas de milho. Isso é motivo de alegria para a gente, porque pela nossa média nós temos um ticket médio R$ 150 por pessoa por dia. Isso estaria em torno de uns 3 milhões de reais ou mais injetados aqui na economia local. O Circuito do Milho de Olinda começa de 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. E no Ceasa, no bairro do Curado, no Recife, ainda tem muito milho. Caminhões não param de chegar. O vai e vem de gente comprando e vendendo é embalado pelo trio de forró. Ao todo, 12 milhões de espigas devem ser vendidas até sábado. Hoje e amanhã o funcionamento é 24 horas. No sábado tem milho até 1 da tarde. Agora, quem foi comprar hoje reclamou do preço. A mão com 50 espigas, estava custando entre 40 e 50 reais. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para amanhã, véspera de São João. A previsão do tempo é de chuvas em todo o estado. No sertão, essas chuvas são em áreas isoladas, chuvas rápidas e de fraca intensidade. No agreste, as chuvas já variam de fraca a moderada e essas chuvas elas são concentradas em todo o dia. No período da noite também tem previsão de chuvas para o agreste. Na zona da mata e no litoral, essas chuvas já são com uma intensidade mais forte, por isso que a APAC mandou um aviso meteorológico, de observação, que é um aviso de cor amarela, com chuvas acima de 30 milímetros. E já tem chuva no Recife, imagens você acompanha ao vivo do centro da capital pernambucana, da nossa antena que fica aqui no bairro de Santo Amaro, mostrando ali a região central do Recife, onde tem chuva. E a gente também tem imagens para mostrar do trânsito agora, imagens ali no sentido BR-232, da Avenida Abdias de Carvalho. Essa câmera fica no bairro dos Torrões. Do lado direito, um pouco de lentidão em direção lá na frente, a BR-232. Também temos imagens para mostrar para você da Avenida Caxangá. Essa câmera fica no bairro da Várzea, mostrando a movimentação intensa em direção a Camaragibe. Nesse momento, na volta para casa, também está chovendo nessa região da capital. E temos imagens da Avenida Mascarenhas de Moraes, na Embiribeira. Essa câmera fica em frente ao aeroporto, mostrando ali a movimentação em direção ao bairro de Afogados, como você acompanha nessa imagem ao vivo.
Temos agora um ponto da BR-101, está chovendo também em Abreu e Lima, por isso que a câmera que você está acompanhando agora não tem uma definição muito boa, mas a gente mostra um movimento intenso também, sentido Goiânia. A crise na saúde pediátrica em Pernambuco por causa de problemas respiratórios continua. Hoje à tarde, 59 crianças e bebês estavam na fila por um leito de UTI. Maciele está com um filho de 1 ano e 7 meses internado no IMIP, no bairro dos Coelhos, no Recife. Ela é de Timbaúba, na Mata Norte, e está há 15 dias com o filho aqui. O bebê está na UTI, mas até conseguir essa vaga, a família tentou em muitos outros hospitais, porque existe fila para conseguir um leito. Cisã e nenhum outro hospital não tinha nada, só conseguimos aqui. 90% eu acho das crianças que entram aí é com problema respiratório. Muita mesmo. O alto número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças tem preocupado as autoridades de saúde. Por mais que o aumento de doenças respiratórias nesse período seja comum, os médicos relatam este ano um crescimento na quantidade de casos maior que o normal, principalmente em crianças menores de 2 anos, que aparecem com quadros de infecções aliados a uma necessidade de internamento em UTIs. Chegou um pouquinho mais cedo a sazonalidade e, consequentemente, uma época mais fria, o que vai acontecer? A aglomeração. Então, as crianças, principalmente, não ficam muito ao ar livre. Eles vão aglomerar, tanto em shoppings quanto em casas e, consequentemente, tem um compartilhamento viral. A gente vem observando um aumento significativo. Nem na época do Covid nós tivemos tantas crianças com necessidade de UTI, por exemplo. Nós tivemos casos de Covid, né? Covid grave em crianças, mas não teve essa demanda como a gente vê e como está vendo agora na lista de espera para os hospitais. Esta semana, o governo de Pernambuco decretou situação de emergência de saúde por causa da superlotação de unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica. De acordo com a Secretaria de Saúde, hoje à tarde havia 49 crianças e 10 recém-nascidos na fila para leitos de UTI de síndrome respiratória aguda grave. A repórter Natália Dielu conversou com a secretária de Saúde de Pernambuco sobre a situação de emergência decretada pelo governo. O decreto foi publicado pelo governo do estado na terça-feira, dia 20, e a gente vai conversar com a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcante, para entender, secretária, como funciona esse decreto na prática. Na realidade, o decreto é um instrumento legal que faz valer uma situação de emergência sanitária que ocorre em vários estados do país, né, e Pernambuco não é diferente, que é a sazonalidade da gripe na pediatria. Já se espera, o ano passado a gente teve esse período e esse ano a gente está tendo também, né, um período de um aumento exponencial de casos de gripe na pediatria, especialmente nos menores, nas crianças menores de 2 anos, com quadros graves que necessitam muitas vezes de assistência respiratória e evoluem com a síndrome respiratória aguda grave. Por mais que a gente intencione abrir mais leitos, a gente tem uma dificuldade porque não tem profissional de saúde em número suficiente para fazer funcionar esses leitos. Mesmo assim, o estado de Pernambuco abriu, nesse período de maio para cá, acredito, abril para cá, cerca de 90 leitos de UTI pediátrica e mais 80 leitos de enfermaria e de suporte ventilatório. Mas hoje ainda existe uma lista de espera e a partir desse decreto, de que forma, quais são as perspectivas que a gente tem em relação a esse cenário? A gente sabe que a gente espera, do ponto de vista epidemiológico, no momento, um decréscimo no número de casos. A gente ainda tem uma fila de espera e esse tempo de espera vem reduzindo com o aumento da oferta de leitos de UTI e com a diminuição dos casos na curva decrescente. No caso de unidade de saúde particular, existe também algum movimento nesse sentido de contar com unidades particulares para suprir toda essa demanda? A mesma dificuldade que o Sistema Único de Saúde enfrenta, toda a rede privada tem enfrentado na sazonalidade da gripe. Quem utiliza planos de saúde pode testemunhar que tem chegado nas emergências de hospitais privados, muitas vezes com 3, 4, 5 horas de espera para atendimento. Na realidade, nós tentamos, inclusive em várias situações, formalmente, solicitar disponibilidade de vaga
do sistema privado de saúde para oferecer ao SUS, mas não existe disponibilidade porque essa superlotação ela é em todo lugar, não é só no SUS. Em relação a essas crianças que estão na lista de espera, né, bebês e crianças, qual é o suporte que elas estão recebendo, visto que elas estão precisando, de forma emergencial, estar numa unidade de terapia intensiva? Enquanto ela entra em lista de espera, ela vai estar dentro de uma unidade que consegue fazer antibiótico, que consegue, se for preciso, fazer ventilação mecânica, no que a gente chama de leitos de assistência ventilatória, que hoje existem em todas as salas de emergência, das grandes emergências do Estado. A gente vem recordar aqui, reforçar a questão da vacinação. Muito importante vacinar porque se sabe que quando se tem 2 vírus ou um vírus e uma bactéria juntos, isso provoca casos mais graves. Então, aquelas crianças que estão vacinadas para a gripe, para a influenza, aquelas crianças que estão vacinadas para a Covid e que não têm o vírus, que é o que está circulando agora, que é o vírus sincicial respiratório, associado a um desses outros vírus, elas estão mais protegidas dos casos graves. Da mesma forma, faz parte do calendário básico da criança a vacina de pneumonia. Todas as crianças precisam estar vacinadas para a pneumonia, para que não tenham um quadro de vírus e pneumonia junto, porque também tornam os casos mais graves. Estou agora aqui com o celular, porque o G1 Pernambuco traz uma reportagem sobre um vídeo que repercute nas redes sociais. O vídeo mostra funcionários da Secretaria Estadual de Saúde participando de uma festa junina na sede da instituição, no mesmo dia em que a governadora Raquel Lira decretou situação de emergência por causa da superlotação nas UTIs pediátricas e neonatais. Um servidor que pediu para não ser identificado contou ao G1 que a festa foi na manhã da terça-feira, dia da assinatura do decreto publicado em edição extra do Diário Oficial. A Secretaria Estadual de Saúde disse que não vai se pronunciar sobre esse assunto. Então você vai em detalhes aqui com esse QR Code que está aparecendo para o g1.com.br/PE, aqui em Pernambuco, G1 Pernambuco. E a gente está numa época de chuva, de fumaça por causa das fogueiras. É preciso ter um cuidado maior com os bebês, com as crianças, ainda mais com esses casos de doenças respiratórias. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Mário Carvalho, que traz para a gente as orientações. Boa noite, Mário. Olá, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o alerta dos médicos especialistas nesse momento é para a sensação de cansaço. Esse é um sintoma que diferencia bastante a síndrome respiratória aguda grave das gripes comuns. Eu estou aqui com a Paula Mello, ela é pneumologista e vai trazer as orientações para a gente nesse momento. Doutora, para todo mundo entender, quando a gente fala de síndrome respiratória aguda grave, quais são os outros sintomas que diferenciam de uma gripe comum para as pessoas perceberem do que se trata? Boa noite. Boa noite a todos. O principal sintoma da síndrome respiratória grave é a falta de ar, o desconforto respiratório. Então, nas crianças, que nessa época são as mais vulneráveis, ela se manifesta com respiração acelerada, tiragem intercostal, que é retração dos espaços intercostais. Então, você vê a retração nas costelas. Aquele famoso, desculpa lhe interromper, aquele famoso peito fundo que a gente chama. Isso, exatamente. A retração da fúrcula external, que é essa partezinha anterior, superior ao externo. E em casos mais severos, com queda do oxigênio do sangue, que pode ser aferido pelo oxímetro, que é aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo da criança e avalia a saturação, ou através de sinais clínicos, que são o que a gente chama de cianose, que é o arroxeamento da boquinha, da região perioral e dos dedos. Então, esse é um sinal de alerta de gravidade. E esses são os sinais que a pessoa, o pai, por exemplo, deve perceber e levar imediatamente para o hospital, né? Isso. Se a criança vem, então, se começou como um quadro gripal, né, que é o que a gente tem visto nesse período do ano, e essa gripe se prorroga, não é? Se tem febre persistente por mais de 5, 7 dias, e a criança começa a manifestar falta de ar ou esses sinais de alerta, isso significa que o pai já deve levar para o médico, procurar uma urgência. Agora a gente está num período junino, tem muita fogueira, principalmente no dia de amanhã, no sábado, tem muita fogueira. Em relação a isso, qual é o procedimento? Deve evitar as fogueiras, deve ficar longe, principalmente as crianças, né, que a senhora estava falando. Isso, a criança ela é muito mais vulnerável, né, porque ela tem uma via aérea mais estreita. Então, a fumaça da fogueira tem gases que geram inflamação no trato respiratório, desde a mucosa nasal, então começa com prurido nasal, prurido ocular, que é aquela coceira, e tosse, pigarro,
espirros, coriza, não é? E isso pode gerar uma inflamação do trato respiratório e gerar o desconforto respiratório, que é o cansaço. E quando a criança já tem alguma doença pregressa, né, alguma predisposição, alguma doença, uma comorbidade, uma rinite, uma asma, isso vai desencadear crises. E aí a gente vai confundir, né, com o quadro viral ou com uma insuficiência respiratória pela doença de base. Doutora, em relação à automedicação, a gente sabe que, infelizmente, o brasileiro toma muito remédio por conta própria, né? Nesse caso da síndrome, quando perceber esses sinais que a senhora falou, deve logo levar para o hospital e não medicar em casa, né? Exatamente. Evite a automedicação, evite medicar seu filho. Se ele já tiver alguma doença crônica, uma prescrição do médico para crise, você segue a prescrição do médico. Se não tiver, restrinja-se a fazer hidratação, sintomáticos e não faça antibiótico-terapia por conta própria. Leve para o pediatra ou para a urgência para que ele defina se é um quadro viral, se é uma infecção bacteriana secundária e se precisa de antibiótico ou não. Perfeito, doutora, muito obrigado pela entrevista, viu? E, gente, um outro ponto que ela me falou ainda agora, que é importante os pais manterem atualizadas as carteirinhas de vacinação. Isso também ajuda a prevenir essas doenças como a síndrome respiratória aguda grave. Márcio. Importante tomar todo esse cuidado com as crianças, levar para tomarem vacina. E logo depois do intervalo, a Câmara dos Deputados discute uma proposta para tentar diminuir as falhas na rede de abastecimento de água. A gente continua com informações do trânsito. Você acompanha agora imagens perto do Parque da Cidade de Jaboatão, mostrando o movimento em direção às praias do Litoral Sul. E também informações da festa esta noite em Caruaru, no agreste do estado. O NE2 volta já. A falta de abastecimento de água é uma realidade em todas as regiões do estado. Infelizmente, de acordo com o IBGE, 1.400.000 casas pernambucanas não recebem água nas torneiras todos os dias. Uma proposta de lei em discussão em Brasília pretende incentivar uma ideia simples para tentar diminuir a falta de investimentos no sistema de distribuição de água. Na Rua 61, no Parque Camaragibe, em São Lourenço da Mata, os moradores reclamam do mesmo problema: a falta de abastecimento de água por parte da Compesa. Só chega uma vez na semana aqui a água. Uma vez. E depois só na outra semana. Aí a gente tem que armazenar água na cisterna, que a gente tem uma cisterna, e tem as caixas d'água lá em cima. Isso aí a gente fica até meia-noite, 1h da manhã, esperando essa água chegar para poder a gente organizar a água para a gente não perder, né? Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostrou que Pernambuco é o estado brasileiro em que menos pessoas têm acesso à água encanada diariamente. O estudo mostrou que no estado, 2,5 milhões de casas têm rede geral de distribuição de água e que desse número, apenas 1.080.000 casas têm água todos os dias. O número revela a realidade de milhares de pernambucanos, que assim como o André e a família, buscam alternativas todos os dias para lidar com os problemas de abastecimento hídrico. O cunhado dele improvisou esta caixa d'água para armazenar a água da chuva. Você pode ver que botou uma telha ali para quando chover pegar a água da chuva, né? Porque ele também trabalha, não tem tempo de estar carregando água também. E o que dá para fazer com essa água dessa caixa? Essa aí só para lavar roupa e dar descarga. O método adotado por André de reutilizar a água faz parte de uma proposta de lei da deputada federal Isa Arruda, do MDB. A parlamentar defende uma alteração na Política Nacional de Recursos Hídricos para prever o aproveitamento da água da chuva para fins potáveis, preferencialmente para consumo doméstico. O projeto de lei chegou à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no mês passado. É a utilização da água das chuvas antes que ela escoe ao solo. Ela evita desmoronamentos, os deslizamentos de morros, e dá dignidade às pessoas. O que a gente percebe através de estudos realizados é que em um determinado morro específico na capital de Pernambuco, foi visto que num telhado de 100 metros quadrados consegue-se acumular 200 mil litros de água de chuva por ano. Isa Arruda compõe a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Ela explica que o acesso diário à água potável
é uma questão de saúde pública. A pessoa que tem a água na sua torneira, a pessoa que tem a água no chuveiro, tem dignidade e tem um acesso à qualidade de vida muito melhor. Então, olha a oportunidade que a água das chuvas pode nos trazer. Outra forma de atuar na Câmara para minimizar o problema é direcionar recursos financeiros para estados e municípios. O deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos, deu exemplos de emendas parlamentares que auxiliam em projetos e obras. Nós temos feito aqui um trabalho constante de pressionar o governo federal para que a gente consiga alternativas para diminuir e amenizar um pouco esse problema, seja com a perfuração de poços artesianos, que é uma coisa muito episódica, mas também com a construção de adutoras. O deputado explicou também que a bancada de Pernambuco já destinou recursos no orçamento de 2022 para que os projetos fossem iniciados, especificamente para a construção da adutora Negreiros no município de Salgueiros, sertão do estado. É uma obra de 150 milhões de reais que vai ajudar bastante a essa região, mas você não imagina a dificuldade que é. A gente está envolvendo o governo federal, está envolvendo o governo do estado. Eu já estive, inclusive, na Compesa, para que a Compesa preparasse isso. A necessidade de políticas públicas que criem alternativas ao problema da falta d'água pode transformar a rotina de quem sofre com a escassez hídrica todos os dias. Creuza e a família precisam estar sempre atentas ao momento em que a água da Compesa chega para encherem as caixas. O armazenamento serve para as atividades domésticas até que a água volte às torneiras novamente. Eu fiquei de 2h30 até 5 horas, só consegui encher uma caixa de 1.000 litros. Não consegui. A gente não sabe qual é o dia que vai chegar. E a gente tem mais ou menos uma ideia que é de 10, 11 dias. Aí a gente fica no aguardo, 1, 2, 3 dias esperando. Mas que eles têm, que a gente tem que dizer, tem dia de água, não temos. A Compesa informou que trabalha para identificar um possível vazamento que compromete o abastecimento das casas no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, que nós mostramos na reportagem. A companhia espera regularizar o abastecimento de água na Rua 61 o mais breve possível, mas não deu uma data. E a gente continua nosso giro pelo trânsito aqui na região metropolitana. Tem chuva no Recife e a gente acompanha agora imagens da Avenida Rosa e Silva, mostrando para você ali bem perto dos aflitos, os carros em direção à zona norte da capital, em direção à Casa Amarela, também em direção à Casa Forte. Movimento intenso nessa volta para casa nessa quinta-feira à noite. E temos também imagens da zona sul do Recife. Temos imagens agora para mostrar a zona sul. Imagens da Avenida Boa Viagem. Essa câmera ali fica no Paulo Pina, mostrando um dos caminhos para quem sai da zona sul em direção à região central, também em direção à zona norte. Chove na região sul do Recife, na área sul do Recife. E a gente também tem imagens para mostrar a BR-101 em Jaboatão. Essa câmera fica ali no Parque da Cidade, sentido Cabo de Santo Agostinho. Trânsito intenso para quem vai pegar a estrada agora. Nesse momento agora são 7 horas e 31 minutos. Essa imagem ao vivo lá na BR-101. E agora, olha só como é que está a Avenida Abdias de Carvalho nos Torrões. Muita gente seguindo para o agreste do estado, para Caruaru, também para Gravatá. Com essa imagem ao vivo do lado direito aí a lentidão num dos acessos à BR-232, seguindo pela Abdias de Carvalho. E vamos saber o que está programado para esta noite no Pátio do Forró, em Caruaru. Franklin Portugal, boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no NE2. A expectativa é de muita movimentação. Caruaru já entra para o período em que deve receber os maiores públicos deste São João 2023. De hoje até domingo serão mais de 200 atrações espalhadas por 12 polos do evento. E entre esses polos, o principal é onde a gente está aqui justamente agora, o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. Os portões foram abertos já às 5 da tarde, uma hora antes do que se costuma fazer. As filas começaram a se formar desde cedo à tarde. São fãs de olho no melhor lugar possível, pertinho do palco. Para acompanhar a partir das 7h45 a cantora Valquíria Santos, aí, às 10 da noite, Gustavo Lima será a segunda atração. Quem encerra a programação desta quinta, à 00:30, é Matheus e Cauã. Este será o penúltimo fim de semana de festa em Caruaru. Márcio. De Caruaru no Agreste, de volta para o Recife, Danilo César continua acompanhando a procissão dos Santos Juninos na Zona Norte.
Ainda tem chuva, Danilo? Acabou a chuva, Márcio, mas o que não acabou foi a alegria dessa turma aqui que veio caminhando desde o lado do Morro da Conceição até o sítio da Trindade. Vocês são de onde, meninas? Campina do Barreto! E todo ano participa dessa caminhada? Todos os anos. Quem é que pensa aí nas roupas? Quem é que costuma? É a coordenadora. Como é que é essa animação de vocês? É muito bom estar aqui também. É muito bom, é um prazer para a terceira idade participar todo ano do Círculo Junino e a procissão da bandeira. A bandeira de vocês é de que santo? São João Batista. Que é São José, São João, Santo Antônio, também Santana. E aí tô aqui em São Pedro, então que eu precisei... Como é teu nome, irmão? Maria Alice. Maria Alice, você veio toda caracterizada aí, Maria. Primeira vez não, né? Primeira vez. E quem que te chamou pra cá? Foi o meu padrinho, que é o dono do bloco. Sério. Você é de onde? Que bairro? Sou de Maranguape. Maranguape, tá bom, obrigado, viu? Ó, gente, a gente tá aqui já na estrada do Arraial, ali então, o sítio da Trindade, e elas vão entrar, vocês vão entrar daqui a pouquinho pra lá, né? Vai dançar muito forró. A gente vai dançar muito forró, muito viver a vida, a gente vai dançar, a gente é viver a vida! Eu queria dançar com você! Depois eu largar. Vamos caminhar mais um pouquinho pra cá pra mostrar também, gente, 19 agremiações, grupos culturais, então trouxeram as bandeiras dos santos aqui nessa procissão que veio do Morro da Conceição, recebeu a bênção ali no santuário e veio caminhando. Teve muita chuva, mas agora parou e depois essas bandeiras vão ser colocadas lá dentro e aí só vão ser retiradas no fim da festa, no fim do mês de junho. Márcio, volto contigo. Com essas imagens mostrando, né, da zona norte do Recife, a gente encerra o NE2 que fica por aqui. Para você, uma boa noite, obrigado pela sua companhia e um bom São João.